Alicorp es una empresa multilatina. Nuestros productos llegan a más de 30 países y contamos con operaciones en Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay, con más de 150 marcas a través de nuestros 4 negocios: consumo masivo, ingredientes e insumos para otros negocios, acuicultura y molienda. Contribuimos al desarrollo profesional de más de 7.000 colaboradores de manera directa y a más de 35.000 de manera indirecta. En Alicorp buscamos el progreso y liderazgo de cada uno de nuestros negocios, que nos permiten conectar y articular con nuestros clientes, de manera que generemos valor a la sociedad de los países en los que operamos. En Bolivia, somos una empresa agroindustrial líder en el mercado. Compramos la producción de grano de soya y de girasol de nuestros agricultores. Nuestra área de soluciones agrícolas busca ser un aliado del productor, ofreciendo un modelo de negocio integral que nos permita crecer juntos. Formamos parte de todas las etapas del ciclo productivo en el campo, que va desde la siembra hasta la cosecha. Somos la empresa agroindustrial que participa con el mayor financiamiento al agricultor en Bolivia, contribuyendo al desarrollo del agro para la producción agrícola en las campañas de soya y girasol. Proveemos al agricultor insumos de calidad. Nuestro portafolio de agroquímicos, semillas y fertilizantes garantizan la eficiencia y productividad de sus cultivos. Contamos con un excelente equipo de asesores de campo que brindan asistencia técnica, acompañando al agricultor durante todas las etapas del desarrollo de sus cultivos. De manera paralela, nuestro equipo en oficina está siempre dispuesto a resolver las necesidades de nuestros socios con amabilidad, agilidad y eficiencia. Contamos con la red de acopios más grande de Bolivia, con 11 centros de acopio distribuidos por toda la zona productiva, lo que nos permite estar más cerca de nuestros agricultores. Tenemos una capacidad de almacenamiento para más de 600.000 toneladas métricas de soya para la recepción de los granos producidos por nuestros agricultores. Lo hacemos de manera ágil y eficiente, cumpliendo con todas las normas vigentes, y contamos con personal altamente capacitado, brindando un excelente servicio en cada uno de los puntos de recepción. Trabajamos con herramientas financieras como futuros y opciones en la Bolsa de Chicago, que nos permiten mitigar la volatilidad de los mercados internacionales. Esto nos permite actuar con seriedad y transparencia a la hora de cerrar los precios con nuestros agricultores. En Alicorp trabajamos incansablemente para agregar valor a las materias primas bolivianas. Prueba de ello son nuestras 2 fábricas de molienda que cuentan con una capacidad de producción de más de 1.000.000 de toneladas al año, donde convertimos el grano de soya y girasol que viene del campo en harina de alta proteína, aceite crudo y refinado para exportación y consumo local. Gracias al trabajo que inicia con nuestros agricultores, llegamos hasta nuestros consumidores finales, vinculando el campo con los hogares y cumpliendo con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a una capacitación Zoom casi a las empresas líderes en nuestro medio que hacen posible que todos nosotros nos mantengamos actualizados e informados. En esta oportunidad, la empresa Alicorp, conjuntamente con Tecnomil, están trayéndonos mucha información a todos nosotros. En esta primera conferencia
del segundo ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre manejo y control de enfermedades en el cultivo de la soya. Vamos a recomendar a todos ustedes que se encuentran en este momento, quizás en su teléfono celular, quizás en su portátil, en su laptop, que puedan habilitar su audífono, sus micrófonos, se coloquen los auriculares para poder estar enlazados con todos nosotros, recibiendo la capacitación que vamos a recibir de un experto que nos traen estas empresas, que realmente nos va a dejar bastante información. Las preguntas y respuestas, como siempre, en la parte de arriba de su monitor ustedes van a encontrar una Q y una A, Question and Answers. Preguntas y respuestas, pueden escribirlas ahí o directamente en el chat de la plataforma Zoom. Vamos a pedirles también a nuestro amigo Diego Moreno que dé, por favor, la bienvenida antes de la disertación de Evandro. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, bienvenido a esta gran capacitación y gracias por hacer posible de que todos los que estamos aquí presentes podamos adquirir conocimiento. Muy buenas noches, Pablo. Quería ver si se escucha bien el sonido, haciendo la prueba. Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, quiero agradecer una vez más a todos nuestros proveedores, nuestros clientes, todos los productores del campo en general, y todos los que hacen al aparato productivo de Santa Cruz y también de Bolivia, ¿no? Creo que este ciclo a nosotros nos enorgullece mucho estar con el segundo ciclo en este año 2020, que es un año en el cual nos trajo un desafío muy grande, que era la virtualidad, que era el no poder atender cara a cara con el agricultor debido a las cuarentenas, pero en definitiva nos trae oportunidades. Yo creo que hemos aprendido y nos estamos tecnificando cada vez más. Esto es un momento especial. Nosotros salimos del ciclo pasado donde tuvimos aproximadamente 800 personas que han participado con nosotros en las 3 anteriores conferencias, que han sido exposiciones de primer nivel. Y creo que ese aprendizaje nos lleva a seguir impulsando. Hoy estamos inaugurando el segundo ciclo. Creo que estamos con las mismas ganas, el mismo ánimo de seguir a futuro. Quiero agradecer enormemente a la gente de Tecnomil, a Evandro que nos acompaña en esta noche. Realmente es un honor tener a personas de tan buen nivel con nosotros que nos puedan apoyar. Y uno dice enseñar, pero en realidad es a conversar sobre buenas prácticas, ¿no? Es cómo nosotros podemos ser más productivos. Hoy está en mucha palestra en nuestro mercado, en Bolivia, sobre el tema de productividad, crecimiento, se habla mucho de biotecnología, y creo que es muy importante que nosotros como Bolivia despertemos a poder ser más productivos, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas buscan eso, que el productor se alimente de nueva información, de información que le sea útil, y nosotros como Alicorp vamos a estar en todo momento muy abiertos, muy predispuestos a ese apoyo al sector productivo primario. Es nuestra labor, es nuestra obligación de poder llevar las buenas prácticas. Que es mejor decir que Brasil. Brasil es un ejemplo para nosotros, un país donde produce más de 120, este año se espera que vayan a ser 130 millones de toneladas, Bolivia estamos con 2.8, 3 millones de toneladas. Entonces creo que tenemos mucho que aprender. Rendimientos promedio en todo el país de Brasil de 3,5 toneladas por hectárea. Aquí estamos con rendimientos promedio entre 2, 2.1, cuando es un buen año es 2.2 toneladas por hectárea. Entonces creo que tenemos mucho por aprender y mucho también por pasar a nuestros agricultores. Entonces quiero dejar, sin más preámbulo, agradeciendo a Tecnomil, a Evandro, la palabra con los expertos que nos van a traer buenas prácticas esta noche. Y sin dejar de mencionar que como Alicorp estamos siempre dispuestos a ofrecerles soluciones a los agricultores. Así como estamos trayendo hoy oportunidades de mejoras tecnológicas, también tenemos a nuestra disposición ventas de insumos agrícolas de todos nuestros productos con un amplio portafolio, un poco de propaganda publicitaria, pero creo que es importante saber que el agricultor sepa que nosotros proveemos y estamos muy dispuestos a ofrecer una asistencia técnica a cada uno de los productores en Bolivia. Así que muchas gracias, Pablo.
Me voy a poner en modo estudiante para aprender de Evandro y que podamos compartir esta noche una linda jornada con todos. Muchas gracias. Ya somos dos. Ok. Gracias, querido Diego. Después de escuchar al director de Molienda de la empresa Licor, dejamos la palestra para Evandro. ¿Cómo estás, Evandro? Buenas noches, bienvenido. La palestra es tuya, por favor. Ok, muy buena noche a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, a Tecnomil pela invitação e a Licor por proporcionar a reunião. E a apresentação praticamente consiste em um compilado de algumas informações de Embrapa e também algo de resultados internos de Tecnomil aí com os principais produtos que manejamos para o controle da principal enfermidade que é a roia hoje, né? Que realmente é a que saca mais perda de rendimento. Em primeiro lugar, antes de começar, eu tive que fazer uma tarefa de casa e buscar um pouquinho de informação de Bolívia para que também pueda estar um pouco inteirado da realidade de vocês aí, né? Esse trabalho publicou a engenheira Gabriela de Siete em este evento em dezembro do ano passado, que a superfície em Bolívia está ao redor de 1 milhão de hectares, verdade? E com um promédio de rendimento de 2,3 toneladas por hectare. Para conhecer um pouquinho, eu já estive por Bolívia em algumas oportunidades e conosco um pouquinho da zona agrícola, né? Então é subdividido aí, se eu estiver equivocado, depois mais adelante podem me corrigir, né? Uma área integrada e uma área em expansão, né? O que chama a atenção é que sempre, independente das duas áreas, o norte é o que tem mais umidade, verdade? Então, isso é o que realmente preocupa um pouquinho o tema de controle das enfermidades. Esse é um compilado das principais enfermidades que há em Bolívia, né? Que apresentou a engenheira Gabriela e com fonte desse personal aí de ANAPO e de JC Navarro, né? As principais enfermidades, é evidente que não vamos conseguir falar de todas essas 29 diagnosticadas em Bolívia, pero as principais que têm realmente perdas de rendimento se queda principalmente nos períodos reprodutivos, né? Então esse que seria o principal momento aí de ter a soja com o controle sobre as enfermidades, né? Algumas têm problema um pouquinho mais temprano, né? Como mancha parda e antracnose e mancha anilhada em roia também podem começar desde o início, dependendo da época, né? Como perdas, as principais perdas que ocorrem principalmente com a roia, cerca de 81%, mancha anilhada, cerca de 50%, antracnoses, 22%, morro branco, cerca de 40%, oídio, 51%, e as enfermidades final de ciclo também com perdas de até 32%, né? E uma enfermidade que eu não sei se em Bolívia todavia sigue com problema ou não, pero em Brasil ao norte tem muito problema com perda até 40%, né? Começando por a roia, que é a enfermidade que mais nos preocupa hoje, e por sorte tem buenos fungicidas em el mercado que hacen el control, né? Porque mesmo que os materiais que têm uma certa tolerância são dependentes do fungicida, né? Então, se é demonstrado que os fungicidas hoje de diferentes grupos químicos têm bastante eficiência, né? Eu aproveito a oportunidade para reportar os ensaios em rede que é coordenado por Embrapa, conduzido por diversas instituições, né? E como os principais produtos que têm registro, né? Ademais, também vou apresentá-los que estão em fase de registro. Mas o que chama a atenção é que a forma que são conduzidos esses ensaios, né? Nunca é a maneira adequada, porque se hace
de 3 a 4 aplicações repetidas vezes, que realmente para que se tenha uma ideia do comportamento do fungicida. E aí este ano incluíram 2 programas aí de tratamentos para ter uma ideia de como seria um comportamento de um programa de aplicações ante as aplicações repetidas de los mesmos tratamentos, né? Independente do melhor fungicida, sempre o programa com a rotação ou alternância de los ativos é o que houve um melhor controle, né? Então, o programa 1, que consiste do tratamento 7 em la primeira, né? Oxicloreto de cobre mais fluxoperoxide. Em la segunda aplicação, tratamento 13 com bixafen, proteoconazole e triflox. Tratamento 8, terceira aplicação, né? Que é o Cronos, Mancozeb, Picoxtrobin e Tebo. E tratamento 3 mais prevenil, né? Que é o clorotalonil. Então, seria Sphere mais clorotalonil na quarta aplicação. E o programa 2, tratamento 13, com Fox na primeira, tratamento 12, que seria a segunda aplicação com ativo, né? E tratamento 5 mais Manfio, que é um Mancozeb, né? Então seria na terceira aplicação de fusão, metominostrobina mais tebuconazol mais Mancozeb, né? E a quarta aplicação com prevenil, com o tratamento 2, né, com a proxiprima. Então, mostra que a alternância e a rotação de los diversos fungicidas que há no mercado, independente de cada um individualmente, se tem como uma boa opção intercalar alguns dos produtos dentro de um programa de aplicação, né? Então, realmente, aqui, o tratamento 14 mostrou como o maior tratamento desse ensaio de rede, né? É uma média de produtividade de 14 ensaios e de severidade, um promédio de 17 ensaios. Este é um monitoreio que se faz com o passar dos anos para ver o comportamento de controle dos fungicidas, né? Então, começou há 12 anos atrás aí como os produtos que tinham no mercado havia um bom controle, né? Então, nas primeiras mesclas de triazoles com estobirulinas havia um controle arriba de 70%, 80%. E com o uso intensivo, com o passar dos anos, isso se vai se perdendo, né? Mantendo atualmente, na última safra, solamente mesclas com proteoconazole como individualmente um produto mais superior do que outros triazoles, né? Em geral, este ano demonstrou que, dentre os triazoles, solamente proteoconazole e tebuconazole manteve os resultados um pouco mais elevados, né? Este segundo acompanhamento, né, seria as misturas de produtos um pouco mais novos, que seria mesclas de estobirulina com carboxamidas, né? Porém, mais adelante vamos ver porque, em minha opinião, é uma mescla deficiente, porque atuam principalmente da mesma forma, né? 70% a 80% na germinação e penetração das esporas, e depois 20% a 30% em la emissão de novas esporas, né, em la esporulação. Então, falta um ativo aí intermediário que tenha um efeito sobre a parte de crescimento do longo, né, na parte onde o longo se desenvolve. Então, por isso, falta um triazol ou uma morfolina em uma mescla assim, né. Estas são as novas mesclas, né? Produtos que todavia estão em RET, pero como oportunidade também já expongo acá para que tenhamos uma ideia de como se comporta, né? Então, o melhor tratamento, como referência dos produtos aí, né? Uma mescla de picox com benzovindiflupir, né? Uma estobirulina e uma carboxamida, e o Fox, que tem o proteoconazole, né? Então, o melhor tratamento seria o proteoconazole
com a carboxamida que está em fase de registro, né, Imperfluxan, e uma outra nova carboxamida como fluindapyr, né. Também uma boa opção, desde que tenha um parceiro para a mescla que também suporte e mantenha o efeito de bom controle que tem essas carboxamidas, né. Este é o monitoreio que tem a carboxamida com um inibidor de ergosterol, né, com triazol, e uma carboxamida, mantendo como controle superior a mescla de imperfluxan com proteoconazole e depois também com tebuconazole, também mantendo a carboxamida das mais novas, aí, imperfluxan, como um pouco superior do que fluindapyr, né? Já uma mescla tripla, que tem carboxamida, estubirolina e triazol, né? Mantendo a mescla novamente aí com proteoconazole como mais constante ao longo do tempo aí, né? Mostrando que cipro, mesmo um outro triazol como cipro, que ao passado já funcionou bem, tinha uma boa eficácia, em mescla com difenoconazole, não suporta uma alta pressão da roia, né? Então, mantendo como triazol mais forte hoje, realmente é o proteoconazole. O monitoreio acá que eu tenho para pôr em seguida seria relacionado a los triazoles e dos estubirolinas, só para que também tenhamos uma ideia de como se comporta essas moléculas atualmente, né? Este é um resumo de 19 áreas, então sempre que eu mostrar acá mais baixo, que estamos falando de severidade, o tebuconazole e o proteoconazole mostram a tendência de que segurou um pouco mais a pressão de roia, né? Então, os que estão mais altos acá são mais deficientes, né? E algumas áreas que, em função de sequia, não houve um aumento ou uma pressão de roia muito forte. O controle, então, realmente é com proteoconazole superior e tebuconazole, né? Então, os dois triazoles hoje mais efetivos aí para manter constante os controles sobre a roia hoje. E dentre as estubirolinas, né, a azoxastrobin, em razão também de seu uso massivo, vem perdendo eficácia, né? E picoxastrobin mantendo um pouco mais também cerca de onde está o próteo e o tebo, né? E esse gráfico é melhor para mirar, porque é um promédio de 27 ensaios na campanha 18-19 e de 15 ensaios 19-20, né? Mostrando aqui que está um pouco mais arriba, o tebuconazole, proteoconazole e picoxastrobin. Aqui novamente 2019-2020, tebo, próteo e picoxastrobin, né? O tebuconazole volviu agora a ter um bom controle nas últimas campanhas. Eu creio que por o desuso que havia anteriormente, porque se foi o produto mais utilizado desde que apareceu a roia, né? Então, consequente isso, havia uma perda de rendimento, né? De controle. E agora sim envolve novamente ter um bom controle em razão de algumas estratégias, como as mesclas com multissítios também, proporciona que esses produtos um pouco mais antigos também tenham uma boa ação. Aqui demonstra bem como o tebuconazole funcionava bem há 20 anos atrás aí, né? E agora caiu bastante e agora voltando a subir aí. Na última campanha retornando sua performance aí, né? Não, todavia não liga ao que era anteriormente, pero nos mostra uma tendência de um pouquinho melhor aí a eficiência, né? E sempre proteoconazole superior daí. Hablando de mancha anilhada, que também é uma enfermidade que preocupa bastante, porque tem sua entrada em cultivo um pouco mais temprano também, verdade? Então, como estratégia, se recomenda o uso de cultivares resistentes, o tratamento de semilhas,
a rotação ou sucessão de cultivos, né, com espécies como maíz ou outras gramíneas, né, e controle com fungicidas. Em Brasil tem se tornado bastante inconveniente porque a Corinéspora tem vários hospedeiros e áreas de algodão, por exemplo, em Brasil, que se aplica 7, 8 vezes fungicida, mesmo fungicidas de alta performance, né, mesclas com carboxamidas mais novas, têm apresentado já uma certa tolerância ou talvez aí já tendendo para uma certa resistência. Então, áreas mais ao norte, de onde se cultiva o algodão, há uma dificuldade de controle aí por parte de uma carboxamida um pouco mais moderna, justamente por o uso massivo aí desta carboxamida, né, tendo já dificuldade de controle. Então, como resultado de Embrapa, né, novamente como referência para nós outros, justamente porque essa reunião de várias instituições e diversos locais do Brasil nos dá uma referência um pouco mais equilibrada e orientada sobre a performance dos produtos, porque se acha um promédio ao final, né? Então, o protocolo de ensaio para esta enfermidade este ano se quedou como FOX, né? Bixafen, Protio e Triflox, Fluxapiroxade mais proteoconazole, azoxastrobin, tebuconazole e mancozeb, azoxastrobin, proteo e mancozeb, e proteoconazole e fluindapir, né? Então, o resultado melhor foi a mescla com proteoconazole e azoxastrobin. O que chama atenção é que mesmo na quantidade um pouco mais baixa de proteoconazole em relação ao FOX acá, né, manteve um controle isolado aí, aislado com a letra A, um pouco superior aí, né, ao FOX, em razão da mescla com o multissítio. Então, também, además de la roya, para essa enfermidade, o benefício do multissítio, né? E também como monitoreio, né? Aí mostrando o comportamento superior aí da mescla com proteoconazole, né? Já superior às mesclas com a carboxamida, que melhor funcionava para esta enfermidade, né? Em las últimas 3 campanhas andava bem para o controle de Corinéspora, a mescla com fluxapiroxade, né? Tanto a mescla com epóxi quanto a mescla solamente com a estubirulina, né? E depois caiu bastante o controle em razão do que eu havia comentado aí, né? Existe uma suspeita já de uma certa tolerância por el uso massivo aí também de aplicações dos mesmos fungicidas em el cultivo de algodão e depois sumando em la soja para controle desta enfermidade já há uma tendência de selecionar também, né? Antracnose também é uma enfermidade que pode preocupar, porque também pode haver perdas de até uns 20%, né? Então, como controle químico pode ajudar, mas não soluciona, não há um controle químico muito eficaz para o controle de antracnose, mas um manejo, sim, mais completo, desde o tratamento de semilhas, né? Os curasemilhas que têm fludioxonil têm um bom efeito para evitar a fonte de inóculo para que mais adelante aí a fase de lenado de granos ou de vaina ocorra os problemas com perdas aí, né? As aplicações têm que iniciar de forma mais preventiva possível para que tenha um bom efeito de fungicida, né? Então, ao final de vegetativo, início de reprodutivo, e reaplicar com 14 ou 15 dias, aí pode ter uma boa supressão da enfermidade, né? Pero, igual, comento que não há um controle muito alto de fungicida para esta enfermidade, mas pode ser minimizado, né? Outra enfermidade que talvez em Bolívia não seja problema, porque em Brasil ocorre mais em áreas
de siembra de pivô central, né? Onde se siembra também o poroto, que também é um hospedeiro. E aí depois, quando você vai à sorra, também já tem uma pressão de inóculo muito alta, né? Então, como estratégia de controle, seria usar semilhas certificadas livres do patógeno e realizar tratamento de semilhas com mescla de fungicidas de contato e benzimidazoles, tendo um bom controle sobre esta enfermidade, né? E as aplicações também início da floração e durante a floração para minimizar um pouco a perda por esta enfermidade. Os fungicidas tradicionais aí não têm um bom efeito, então teria que partir por estas classes de fungicidas aí, benzimidazol, em algumas áreas também já tem resistência à esclerotina aí para esta molécula, mas tem demonstrado aí que essa mescla de dimoxistrobina com boscalida um bom efeito, né? Boscalina é uma carboxamida mais antiga, né? Pero em esta enfermidade há muito bom controle, né? As aplicações têm que ser a pré-floração, início da floração, né? Um pouquinho antes, na pré-floração, ou início da floração e uma repetição aos 10 dias, né? Aí mostrando que o melhor tratamento se quedou com a mescla de uma estrobilolina com uma carboxamida vieja aí, né? Heloídio também em regiões mais frias, né? Talvez em Bolívia pode causar uma perda um pouco maior, né? Em severidades muito altas aí, em condições favoráveis, pode haver perdas de hasta 50%, né? Então, aplicações de triazoles mais temprana têm solucionado, principalmente de fenoconazole, tem um bom controle aí sobre o oídio, né? Aí já abrindo para o Lustizion, que em realidade tem um efeito um pouquinho mais acentuado como enfermidade final de ciclo, mas é importante realizar o controle desde a semilha, né? Isso não afeta a germinação, então mesmo que tenha uma semilha manchada, em relação a stand, não vai haver problema, né? O que pode ocasionar é que sirva de fonte de inóculo para mais adelante, quando há condições, ter esse prejuízo de uma defoliação um pouco mais precoce, né? Em relação a cercóspora, você pode começar as fumigações a partir da metade do florescimento, né? Até o início do lenado de grãos aí. Ou quando se observa os primeiros sintomas, né? Eu tenho particularmente uma opinião que quando começamos a mirar os sintomas das enfermidades já se queda um pouco tarde, né? Então, independente da enfermidade, é importante o conhecimento sobre as condições de clima favorável para que se impeça para qualquer enfermidade uma aplicação de forma mais preventiva, né? Onde se logra os melhores resultados, né? Mancha parda, né? A septória, que também tem como característica ser uma enfermidade final de ciclo, pero pode, em anos com bastante lluvia, aparecer temprano, né? Então, por isso que as aplicações em estadio vegetativo têm uma eficiência boa, porque controlando a mancha parda já no início, evita também um aumento de inóculo para que tenha uma pressão um pouco mais baixa na fase de final de ciclo, né? Outra enfermidade que pode, talvez, em alguma situação molestar, seria a mela, né? Que tem uma perda ao redor de uns 40% em uma severidade um pouco elevada, né? Então, a maior eficiência de controle químico para essa enfermidade se logra quando se adota antes que a severidade alcance um nível de 10% aí na honra, né? Então, é difícil saber se essa enfermidade vai ou não entrar somente quando realmente se percebe os sintomas, né? Mas mesclas com proteoconazole e multissítio têm um bom efeito sobre esta enfermidade.
esse é um panorama do passado que hoje já não se adequa mais, né? Se imaginava que o período crítico de proteção estava dentro desse período de 45 a 55 dias, né? Somente durante a fase reprodutiva, né? Então, eu deixei igualmente esse slide aqui para comentar que hoje já temos que pensar em proteger o cultivo já desde o início, né? Então, muitas vezes, com esses materiais hoje de ciclo indeterminado e mais precoce, as enfermidades têm que começar seu controle já quanto antes, né? Então, imaginar que os períodos de reprodutivo, onde é muito difícil fazer uma cobertura uniforme, sempre as fumigações vão ser mais superficiais, né? Então, já é uma consideração um pouco ultrapassada, né? Então, esse período de floração hasta alinado de grano já tem que vir já protegido, né? Voltando à apresentação da Gabriela, tá, em manejo de resistência do ano passado, esse seria o panorama que vocês têm aí em Bolívia, né? Na zona norte, de 4 a 5 aplicações, e na zona oeste, um pouquinho mais seca, né? De 3 a 4 aplicações, né? Então, pensando para um material de 115 a 125 dias, hoje já se habla de mais de 70 dias de proteção, né? E um material mais precoce, cerca de 60 dias aí, né? Esse é o problema, que as infecções geralmente começam por abaixo e depois vai subindo. O que passa é que começamos as fumigações aí com a sorra toda cerrada, nada chega abaixo, não há tecnologia para que os fungicidas alcancem a parte inferior, né? A sistemicidade que há dos fungicidas é muito diferente de uma sistemicidade de um herbicida como um glifosato, que se aplica superficial e se transloca por todo, né? A sistemicidade dos fungicidas geralmente são ascendentes, então é de onde se alcança para arriba, né? E muito pouco equipo ou volume caudal que consiga ser uma situação de uma sorra assim, que os produtos alcancem a parte inferior, né? Esse trabalho do Ballardini ilustra bem, porque a cobertura de 100%, para ter uma residualidade de 100%, só vamos alcançar os estadios vegetativos, né? A partir de reprodutivo, a cobertura de 50%, se tem uns 60% da residualidade dos fungicidas. E mais adelante, em lenado de grano, pior todavia, né? Porque uma cobertura de 30%, um residual de 20% apenas. Pensando em dias, se esperamos os 20 dias de residual de um fungicida, solamente AK no início, né? E a partir de AK, por isso que sempre decimos que as reaplicações têm que ser entre 12 e 14 dias, né? Porque é o período máximo de residual que vamos conseguir com os fungicidas, né? E se uma cobertura deficiente e superficial, muito pouco vai haver residualidade de fungicida, né? Então, essa estratégia, né, de proteger a planta por camada de hojas, né, com o uso preventivo e eficiente dos fungicidas, é a melhor estratégia. Começando ao início, a segunda aplicação sigue já algo já curado de AK, né, e assim sucessivamente, né. E depois utilizar as melhores mesclas nas primeiras aplicações é o que logra também uma eficiência um pouco melhor dos fungicidas, um pouco mais menos eficiente para as últimas, porque se protege bem ao início, não genera uma pressão de inóculo, uma pressão tão forte ao final, né? Se começamos com os fungicidas mais fracos, isso não vai controlar e vai deixar uma pressão muito forte para que os fungicidas, depois que tenham uma efetividade um pouco maior, funcionam, né? Então, sempre a estratégia de trabalhar com os fungicidas mais eficientes em las primeiras, né? E a interação entre todos os mecanismos de ação e os modos de ação, né? Os triazoles interagem com as estubirolinas e as carboxamidas, e ainda somando, não está cá nesse esquema, mas também o uso de los fungicidas de multissítio, que é uma ferramenta hoje
imprescindível para manter que todo isso aqui siga funcionando, né? Um ambiente muito favorável à enfermidade, né? As condições ideais para a roia, que é a principal enfermidade, que pode ter perda de até 80%. Então, por isso que ponemos foco sempre em la roia, necessita de 8 a 10 horas com o rocio, né? De 24 a 25 graus de temperatura. E uma alta umidade relativa para a produção de esporos, né? Como exemplo de Paraguai, de outubro a dezembro, temos de 600 a 800 milímetros de lluvia, né? Com essa franja de temperatura. Então, as aplicações curativas, estubirolinas, carboxamidas e protetores não vão servir, né? Porque têm ação somente preventiva. Então, falar de uma aplicação curativa pensando na roia, esses produtos de estubirolina, mescla de estubirolina com carboxamida são muito eficientes, né? Raramente vai fazer algo aí. Então, as estubirolinas têm um efeito de 70% a 80% na germinação e na penetração e algo na esporulação, né? É deficiente em essa etapa de desenvolvimento de longo aí, essa etapa de crescimento, né, de longo aí. E as carboxamidas funcionam igual, 70% a 80% acá, né, na penetração e na germinação das esporas, e depois uns 20% aí a 30% na esporulação, né? Também deficiente aqui. Por isso que eu comentei anteriormente que essas mesclas de algumas companhias aí de carboxamida com estubirolinas são deficientes, né? E os protetores vão funcionar somente preventivo, né? O próprio nome já fala, os multissítios são somente a inibição da germinação dos esporos, né? Então, clorotalonil e mancozeb tem que ser realmente preventivo. Então, como havia falado, né? Estubirolinas, carboxamidas e protetores não servem para as aplicações curativas, né? Há que ter os triazóleos, que realmente têm uma ação curativa inicial, né? E tomar cuidado também com esse curativo, né? 1 a 2% de roia já é terrível para que os fungicidas empecem a ter um bom comportamento aí, né? E são enfraquecidos por a resistência, né? Já vimos o exemplo de Futriafol, que no início funcionava bem e hoje não serve para nada, aí, caso, né? Pensando em uma roia, né? Os triazóleos, sim, têm esse efeito aqui intermediário aí na etapa de desenvolvimento de longo, né? Então, por isso que é importante a mescla de triazol junto com outros mecanismos de ação aí, né? Uma lluvia depois da aplicação, né, que seria o tempo para uma completa absorção do fungicida, teríamos que pensar em triazol cerca de 1 hora, para as estubirolinas cerca de 2 horas, carboxamida cerca de umas 3 horas, e é imprescindível o aceite, né, para que mantenha uma boa absorção e também uma aderência em las hojas, né, essas moléculas acá. E os protetores não devem ser absorvidos, né? Incluso se for absorvido, vai causar uma fitotoxicidade elevada. Então, os protetores têm que estar aderidos em la hoja. Realmente, a função não é absorver por la hoja, né? Tem que estar protegido para que realmente os esporos não germinem, né? Então, por isso que lá aquela função que só atua na germinação dos esporos. Então, há dois tipos de resistência, né? O quantitativo e o qualitativo, né? O quantitativo é poligênico, são vários genes involucrados na resistência, é um processo mais lento, se corrige com uma adequação de doses, né? Muitas vezes a dose do triazol um pouco mais elevada consegue ainda, todavia, um bom controle, e as reversíveis, né? Por exemplo, a situação de tebuconazole, que já houve uma certa resistência e hoje atualmente está funcionando bem nas mesclas com multissítios, né? Então, os triazoles poderiam estar, né, mais ou menos relacionados com esse tipo de resistência quantitativa, né? Então, tebuconazole e proteoconazole hoje conseguem ainda controlar bem a roia, né? E qualitativo seria monogênica, né? Apenas um gene
que se ocorre uma mutação já tem um desenvolvimento de resistência muito rápido, que é irreversível, né? É a situação que tem os benzimidazoles que quase não têm uma boa ação hoje, as estuberolinas também de forma aislada e as carboxamidas, né? Então, uma pressão sobre essas moléculas são terrível porque realmente muito rápido pode desenvolver resistência, né? Há produtos que estão em mercado há pouco tempo aí e hoje já têm resistência, né? Produtos mais velhos como tebuconazole ou mesmo os multissítio como o mancozeb, que estão em mercado há 20, 30 anos, são mais raros as resistências do que produtos, incluso novas moléculas aí de carboxamida que têm 4 anos por aí de mercado, né? Como estratégia, então, para reduzir o risco de resistência, né, seria a mesclas ou a rotação. O ideal é a interação dos dois fatores, né, tanto as mesclas quanto a rotação dos ativos, né. Só a rotação de ativos aislados também não é uma recomendação muito satisfatória, né. Então, a mescla sempre é uma vantagem maior. Se consegue com uma mescla bem desenvolvida, né, a ser menos aplicação e de controle mais amplo, desde que se supõe que os ativos com mecanismo de ação sejam distintos, né, e que tenham individualmente, todavia, algum efeito, né, que funcione, todavia, né. Não adianta de eu mesclar ativo que eu sei que não funciona, que não vai ajudar muito o ativo que, todavia, funciona, né. Então, ativos com baixo risco de resistência, que é o caso dos triazoles, né? Então, por isso que esse é um produto mais completo é quando há uma mescla aí de protetores, triazol, estuberolina ou carboxamida cá, né? Então, pode também entrar como triazol aqui na situação de hoje se utilizar as morfolinas, né? Também tem esse bom efeito aqui intermediário entre a penetração e a esporulação, né? Então, como preventivo ou curativo inicial e antiesporulante, seria uma mescla que tem 3 modos distintos, né, de funcionamento. Aí. Como resumo, então, a tudo isso aí que falamos, sei que as informações são muito aceleradas e é um volume muito alto para assimilar, mas essa tablita aqui nos mostra aí que as mesclas atualmente com os multissítios são que mantêm a melhor performance para as principais enfermidades, né? Com exceção de oídio, que o multissítio tem que ser o mancozeb, né? Porque já há relatos que clorotalonil aí não tem um bom efeito aí para o oídio e em algumas situações até pode potencializar a infecção, né? Então, realmente, as mesclas atualmente com multissítio têm uma boa performance, né? Para entender essa tablita, toda vez que tiver entre parênteses e asterisco, né? É a mescla com proteoconazol, tá? Então, pensando aí em mancha milhada, ou também, que é uma enfermidade que você consegue controlar com triazol, né? Principalmente se mesclar o proteoconazol junto, vai aumentar a eficiência para 4 cruzita cá, né? Mas sempre reforçando que as mesclas com os multissítios é o que tem protegido as moléculas mais atuais, aí, principalmente essas moléculas de sítio específicos são muito susceptíveis a desenvolver uma certa resistência, né? Isso tudo para dar um panorama com dados e informações da Embrapa e do conjunto de rede que hace todos os trabalhos, né? Então, isso nos dá um norte, uma referência de como se comportam os fungicidas. E dentro disso, que as empresas de genérico como Tecnomil também se alinham e buscam alternativa dentre os produtos barro patente para que tenhamos desenvolvimento de moléculas que sejam um pouco mais promissoras, né? Este é um resumo de todo o trabalho que hicimos em uma campanha, né? Lastimosamente, na última campanha houve uma sequia um pouco forte e depois, por tema da pandemia, perdemos quase todos os trabalhos de safrinha, que é uma época que há uma pressão muito forte aí, né? E nesse momento inicial aí da pandemia, também acá em Paraguai, ao início de março, houve uma proibição da circulação e de trânsito. Então, os ensaios que estavam em campo
praticamente não havia forma de conduzi-los, né? Então, por teléfono, acabava pedindo para que os produtores, se houver a oportunidade, pudessem fazer mantenimento nas áreas onde tinham instalado nossos ensaios, né? Muitos produtores, incluso que haviam propriedades em locais distintos de sua sede, haviam dificuldade para transitar também com seus equipos aí. Realmente havia um controle muito forte por parte do governo e das autoridades com relação ao trânsito por las calles, por el campo. Igualmente, há casos aí de proibição aí de produtor estar transladando com sua fumigadora, com seu trator aí, né? Então foi um ano muito difícil aí. Mas como retrato do que se faz de maneira geral Tecnomil, né? Esse é um resumo de 9 protocolos de fungicidas, né? Em um total de 49 ensaios por ano aí, né? 49 ensaios já genera 663 tratamentos aí, né? Para que se pode realmente conhecer a performance de cada produto e desenvolver uma mescla doble ou triple que seja um pouco mais eficaz, né? Então, é o panorama do Paraguai, né? Esse é o mapa do Paraguai. Em esse quadrante chiquitito acá, que realizamos a maioria dos ensaios, né? Ampliando, então, eu procuro distribuir meus ensaios entre essas 2 represas acá de Itaipu, né? Cerca de Foz do Iguaçu, Cidade Leste, e um pouco mais internamente outra represa de la Colônia Iguaçu, onde realmente se tem uma condição de microclima favorável, com boa umidade o tempo todo para desenvolver as enfermidades, né? E aí distribuímos aí dessa maneira, né, para que tenhamos uma referência mais ou menos regionalizada aí e depois um promédio bueno dos resultados, né? Então, safra verano, né, cerca de 25 ensaios, safra safrinha, né, cerca de 24 ensaios aí, totalizando nos 49 ensaios que eu comentei, né? Mostra um pouquinho do que se hace no campo, né? Aí há um dos nossos consultores, né? Sempre também a gente que buscamos para mostrar o que hacemos em campo, né? A visita com os técnicos. Acá nessa foto está nosso consultor e mi jefe, né? Aí uma foto da fumigação, né? De como se hace. Um panorama aí de uma foto aérea por drone aí para ver um retrato superficial, né? Acá chama a atenção, né? Como que as mesclas com os multissítios realmente são mais eficazes, né? Esse primeiro quadro acá com as repetições acá nesse sentido, temos um ensaio acá, um segundo ensaio, terceiro, quarto e quinto. Então há 5 ensaios nessa parcela, mostrando esse primeiro ensaio solamente com diversas carboxamidas e diversas estubirulinas sem a presença de triazoles, né? Então, de forma aislada, né, a defoliação muito mais precoce e todos com a mesma quantidade de aplicação, né? 4 aplicações por ciclo, né? Então, este primeiro ensaio, carboxamidas e estubirulinas, este segundo, morfolinas e triazoles, e depois esses outros 3 acá com mais foliação um pouquinho com as mesclas com os multissítios, né? Então, com clorotalonil esses 12 e com mancozeb esse outro aqui, tá bem? Uma outra visão aérea aí, né? De como se quedam os testículos aí, né? Bastante pressão de roia. E novamente este ensaio acá mais flaquito aqui um pouquinho, né? Mais desfolhado, com a aplicação de solamente as estubirulinas e carboxamidas solo, né? Incluso uma das carboxamidas mais atuais que há no mercado, né? Então, sem parceiro, realmente, ou nenhum fungicida vá um bom comportamento, né? E aí, ao final, né? Cosechamos todo. Importante ter um promédio de rendimento, sempre cosechamos 5 metros por 2 linhas, né? Se hace toda a trilha, se processa todo, se hace a pesagem, a limpeza, e aí se converte em todo corrigido a 13% a umidade, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar um pouquinho de resultados de 2 mesclas que Tecnomil tem comercializado aí em Bolívia, né?
Então, desde a safra 2016-17 já havíamos provado, né? Então, sempre a mescla com o mancozeb com a intenção de diminuir um pouco a fitotoxicidade do proteoconazole, né? Mas também com a intenção de proteger as moléculas, né? Então, já há uma prática de la mescla com os multissítios, tanto em Brasil como acá em Paraguai, né? Então, como severidade, né? Ele fungimil duo, mantendo a eficácia muito próximo do que tem um produto de uma marca original aí, né? E já mostrando que uma carboxamida e uma estubirolina solo perdendo eficiência, né, em relação às mesclas com proteoconazole aí. Mesmo o mancozeb solo aí, né, aplicado sem nenhum outro ativo de sítio específico junto, superior aí a uma mescla de uma boa carboxamida, né, que atualmente é imprescindível ainda para entrar dentro de um programa de sucessão ou rotação de ativo, né? E os rendimentos, né? Apesar de todo estar com AK, porque realmente a roya entrou um pouquinho mais tarde, então a perda não é tão grande, né? A perda realmente está relacionada com o momento em que a roya entra em el cultivo, né? Creio que em Bolívia a pressão é muito maior por la sucessão de sorra sobre sorra aí, então sempre há presença de inóculo, né? Então possivelmente a roya sempre está mais temprano aí, né? Mas com buenas mantenimento de rendimento, porque não são os fungicidas que aumentam os rendimentos, né? Eles fazem assim com que o potencial produtivo do material, da variedade, seja expressado, né? E a roya sim que leva o rendimento e toda a perda, né? Os fungicidas têm como função manter o potencial produtivo dos materiais, né? Aí como imagem, só para ver visualmente, né, uma imagem, como uma pressão bem forte em el testigo e uma mescla com mancozeb mais verde aí ao final, né? Outro ensaio, já em safra ano posterior aí, né? Mantendo aí o benefício da mescla com mancozeb, reduzindo a fitotoxicidade em relação ao proteoconazole bixafen mastriflox, né? Então, considerando esses 87,5 contra os 70, já tem uma severidade um pouco mais liviana, mas a mescla com o mancozeb com uma proteção um pouco superior aí, né? Então, além do benefício de manter a eficácia com menos ativo em relação ao produto original, mas também diminuindo fitotoxicidade, né? Então, realmente é comprovado a eficácia e o benefício da mescla com o multissítio, né? Aí, visualmente, né, como estava, a parcela com mancozeb mais fungimil duo. E aí, ao lado do testigo, né, com 4 aplicações aí, né, repetida 4 vezes, com muito poucos sintomas de fitotoxicidade aí, né? Então, realmente, mancozeb ajudando, incluso a proteção. Uma outra mescla que se tem por aí em Bolívia, né? A mescla com proteoconazole, piraclostrobin mais ciproconazole. Essa é uma mescla que me gusta bastante, porque o cipro, apesar de solo ter uma eficiência um pouco mais baixa, comparada a proteoconazole e tebo, mas ele é um pouco mais rápido. Então, na situação curativa, ele pode ajudar bastante o proteoconazole, né? Que proteoconazole a exemplo de tebo também um pouco mais lento, então ele tarda um pouquinho mais para começar a trabalhar, né? Então ele cipro ajuda nisso. Então, por ser mais rápido, perde também o residual mais temprano. Então, o benefício de mesclar um triazol mais rápido com um pouco mais lento é ser mais eficaz em ele efeito curativo e manter residualidade, né? Os triazoles que têm residualidade um pouco maior são os mais lentos, né? E a exemplo de cipro, que tem uma residualidade mais curta, mas é um pouco mais rápido sua translocação, né?
E também diminui lafito, porque daí diminui de quase 90 gramas de ativo del próteo para quase 50, né? Então é significativa a redução em relação à fitotoxicidade, né? Apesar que na presença da enfermidade, né, mesmo com um fito de 25%, não há perda de rendimento, né? Apenas um aspecto visual um pouco feio, né, que dá a impressão de que vai, né, causar alguma perda, né? Mas realmente a preocupação é com que o hongo pode fazer com seu rendimento, né? Então a fitotoxicidade é secundária, né? E aí pode diminuir usando uma quantidade menor aí de proteoconazole, desde que mantenha a eficiência, né? Mantendo a severidade mais baixa, né? Chegou a 100% em testigo e quase 30% com um controle de cerca de 70% aí, né? Bastante eficiente diante do panorama que é a roia, né? Então ele testigo aí com 100% de roia, né? Aí ProSoy Trio, né? É produto da competência. E mais um aí para terminar, né? Já para poder abrir espaço para as perguntas, né? O último ensaio na mescla de mancozeb com fungimil, comparado aqui com o produto original, com mancozeb também, para ver que não hace falta uma dose muito llena aí del próteo, desde que você tenha um multissítio junto para proteger, né? A evolução de severidade, defoliação e fitotoxicidade, e aí o rendimento, né? Então, cerca de 30% de aumento de rendimento. Porque há um período em que a soja também vai terminar seu ciclo, né? Então, desde que esteja protegido até a maturação fisiológica, é importante que a soja também chegue a seu final de ciclo sana e também termine sua etapa de maturação fisiológica, né? Então, saturar com muita estubirulina. Também há um risco de, ao final, ter um problema de haste verde, né? Então, uma quantidade de estubirulina mais equilibrada se acha um controle eficiente e suficiente para que não provoque um aumento na condição de haste verde aí ao final, né? Então, mantendo aí os controles muito similares aí, né, aos produtos de referência. Aí é uma imagem, né, de como está no campo aos 22 dias após a terceira, né? Só para terminar, então, com essas imagens, para que veja que realmente nos testigos havia uma pressão forte e aqui a mescla com o Fujinil Duo, né? Um pouco menos de proteoconazole e talvez uma defoliação menos antecipada em relação a uma quantidade maior, né? Então, se nota que cada vez que tem uma quantidade muito elevada de um triazol que ocorre uma fitotoxicidade mais alta, também haver uma defoliação um pouco mais rápida, né? Então, esse foi o promédio que vimos aí, né, da safra 17 e 18, de mancozeb com Fujimil Duo, muito parejo com o produto hoje de referência, né? Que individualmente é o que melhor tem em controle. E aí, depois da safra 2018 e 19, novamente aí, né, na mescla de mancozeb com Fujimil Duo, né, muito similar aí, acompanhando no produto aí de referência aí, né? Então, os próprios ensaios de Embrapa também mostram a eficiência da mescla com proteoconazole ou em relação aos demais, né? Evidente que são todas ferramentas importantes para entrar naquele sistema de alternação ou rotação de los ativos, né? Independente do modo de ação, mas também alternar os ativos é interessante, né? Então, mais uma vez aí a imagem de mancozeb com Fujimil Duo em relação ao testível e um pouco mais queimado aí a parcela da competência, né? Mostrando visualmente, né, que realmente sai mais fraco aí a mescla, né, dessa carboxamida aqui em relação a um triazol forte com uma estubirulina, mesmo que não tenha ainda uma carboxamida, né, atual,
mas com um controle superior aí, né? E aqui faltando realmente um triazol, né? Esses dois ativos acá sem um parceiro eficiente junto para manter sua efetividade, né? Então, pressão muito forte aí, né, da Roya. Uma situação também na Roya bastante forte e novamente acá um pouquinho mais verde aí o efeito da mescla, sempre a mescla de mancozeb com fungimil aí, né? Os atributos, então, de ser essas mesclas, né, seriam os amplos espectros de ação, né, excelente para o controle de Roya, né, e as enfermidades de final de ciclo, a otimização de los ativos, né, a mescla com 3 modos de ação distintos, né, então desde a proteção com os multissítios, né, inibição de germinação de esporo, inibição da síntese de ergosterol, né, com os triazoles, e a inibição de respiração aí com carboxamida ou com as isobirulinas, né, que têm a mesma forma de atuar, né. Tem sítios de ação específicas distintos, mas mecanismo de ação similar, né, que é a inibição de respiração, né. E o ideal para o manejo de prevenção da resistência, né, dos hongos aos fungicidas. Atua em germinação, penetração, desenvolvimento, esporulação e também na formulação, né, falando aí de Tecnomil, que há um desenvolvimento muito intenso na parte química, né, com modernos coadjuvantes que proporcionam excelente distribuição e aderência das uvas, né. Então, ademais de todo esse trabalho de campo, há um trabalho grande por parte dos químicos também da empresa que fazem muitos trabalhos de desenvolvimento em formulações também, né. Assegurar o potencial de rendimento do cultivo, que é a função do fungicida, né. Flexibilidade de posicionamento, porque podemos eleger aí qualquer momento dentro de um programa de 4 ou 5 aplicações, né? Pode ser aplicado em todas as fases críticas de proteção e menos mescla de tanque, né? Com vários produtos e formulações distintas, que sempre vai causando os problemas de incompatibilidade, né? Então, ter um produto que vem mais completo, com uma mescla um pouco mais completa, com uma mescla triple ou uma mescla dupla bem elaborada, aí mesmo que você tenha que mesclar com um multissítio em el tanque, mas evitar poner dentro do tanque de pulverizador uma quantidade elevada, né? Porque é muito complicado para os químicos saber o que passa por el campo e também uma formulação, uma vez desenvolvida e estabilizada, são hechos os testes com a maioria dos produtos que a companhia trabalha, né? Então, quando se há uma mescla de tanque com produtos de outras empresas, nunca se sabe que tipo de surfactante ou adjuvante vai na composição de outros produtos. Então, é difícil assegurar que não há uma incompatibilidade aí, né? Bom, estou aberto agora às perguntas, né? Creio que a parte de apresentação foi um pouco larga, mas acho que podemos discutir melhor isso con las preguntas, ¿no? Fico a disposición. Evandro, muchísimas gracias. Realmente muy, muy interesante tu presentación. Te cuento que todo el mundo quedó prendido. Los que entraron se quedaron en la sala hasta el final. No salió una sola persona. Realmente muchísima información. Pero yo te pido que antes de nosotros vamos a ir recepcionando las preguntas con el equipo de Santa Cruz Agropecuario. Ya están llegando las primeras preguntas. Vamos a invitar a los hermanos Barberí, porque Alicor y Tecnomil, queridos amigos, le han preparado algo diferente a todos ustedes, porque en la vida no todo solamente es trabajo, sino también queremos escuchar estas interpretaciones de los hermanos Barberí que realmente nos van a deleitar. ¿Están presentes ya los hermanos Barberí con nosotros, por favor? Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Para las personas que no nos conocen, nosotros somos los hermanos Barberí, Fredkin, Kevin y Juan Carlos. Un placer, un privilegio estar aquí. Antes de empezar, mis agradecimientos y, bueno, mencionar y saludar a todo el gran equipo de agricultores, al equipo de soluciones agrícolas de Alicor y a todas las personas que nos permiten estar aquí a través de su pantalla. Bueno, como mencionaban anteriormente, vamos a
a regalarles unos cuantos minutitos de música muy alegre, muy movida, hasta que vayan recepcionando todas las preguntas. Y vamos a empezar con una canción alusiva al mes de septiembre. Seguramente se la saben, muy conocida, así que empezamos. Dice así.
quiero, a mí me importa un bledo, que vos seas diamante, sueña excitante. Siento lloró, como me sucede a mí, amaré como amé y te olvidas. ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor y por otra piel? ¿Y quién aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Muchísimas gracias, gracias. Esperamos que haya sido de su agrado el bonito repertorio que preparamos para todos ustedes y los dejamos ahí a continuación con ese grandísimo equipo y que continúen con su evento. Muchísimas gracias por invitarnos, un placer acompañarlos. Gracias a los hermanos Barberí y Ferkin, realmente espectacular, nos han animado mucho la noche y volvemos nosotros entonces, queridos amigos, a ver el tema de las preguntas que han llegado hasta nosotros a través de Question and Answer que tenemos ahí en la parte de arriba. Ustedes pueden continuar haciendo las preguntas o en el chat de la plataforma Zoom. Evandro, por favor, si estás con nosotros para ir contestando un poquito las preguntas que han llegado hasta nosotros. Ok. Evandro, la primera pregunta nos dice, el Futriafol, ¿por qué no se usó para los ensayos en control de roya en Brasil? El Futriafol é produto acá que tem uma performance muito baixa, então deixou de ser uma referência, né? Eu tive ensaios em Paraguai, trabalho quase 100% dentro do Paraguai, né? Eu tive ensaios que se quedou similar a los testigos aí, então atualmente por falta de interesse não se provou mais, né? Porque em certo momento se havia constatado que não servia para muita coisa, né? Diferente de tebuconazole, que barrou sua performance, pero todavia seguia com uma certa efetividade. E depois, com o desuso, voltou a trabalhar bem, né? Pero isso não se viu com o Futriafol, então por isso não se entra muito nesses trabalhos de Embrapa, aí, por falta de interesse também, né? Gracias, Evandro. Continuemos, nos dicen, el metiltiofanato, ¿por qué no utilizan para el control de mancha anillada? Se há uma suspeita de já uma certa resistência, né? Então, independente de la localidade onde se usa muito pouco o efeito de benzimidazole, também está em muito desuso hoje, né? Então, sabemos que algumas enfermidades ainda seguem trabalhando, pero em caso de mancha anilhada também não houve interesse da parte das empresas a pôr em seu programa em rede, né? Esses trabalhos de Embrapa
muitas vezes há um interesse das empresas que patrocinam esses trabalhos, porque todas essas instituições cobram para pôr um tratamento aí em protocolo, né? Então, são 2 ou 3 tratamentos que se utilizam como padrões para ter uma referência. Mas a maioria dos produtos que entram nessa rede são produtos de interesse das companhias, né? E muitas não têm interesse em metiltiofanato ou mesmo el carbendazim. De acuerdo, gracias. ¿Tiene alguna experiencia, dice Vandro, que pueda comentarnos sobre los fungicidas biológicos, como ser el Bacillus subtilis, Bacillus, y nos nombran ahí varios bacilos? ¿Alguna experiencia con ellos? Não, eu, lastimosamente, de minha parte, eu trabalho, não tenho muito trabalho, trabalhei muito pouco com esses biológicos, né? Então, não tenho muita experiência com esse tipo de produto biológico, né? Também é uma tendência, muitas empresas já estão direcionando seus trabalhos para essa linha, né? Mas nosso trabalho dentro de Tecnomil é focado em agroquímicos, né? Então, não teremos trabalho nessa linha de biológicos, né? Então, de minha parte, muito pouco tenho a contribuir, né? Nos preguntan también, ¿cuál es el horario de aplicación del Mancozeb y cuáles son las condiciones climáticas óptimas para aplicarlo? A mim me gusta, em meus ensaios, aplicar à la manhã, né? Desde que não haja rocio. Porque o rocio, em tema de Mancozeb, que é um produto que pode quedar um pouco aderido aí à horra e em uma concentração um pouco elevada, vai queimar um pouquinho. Então, aplicar com rocio pode causar uma certa fitotoxicidade, tanto o Mancozeb quanto o clorothalonil, né? Em condições de rocio. Mas de manhãnita me gusta mais aplicar em razão das estruturas da horra estar mais aberta, a própria horra, né? As condições de verão acá para nós é muito alta, muito forte. Então, muitas vezes que aplicamos a tardecita, 6, 7 da noite, muitas vezes a planta sigue murcha, né? Então, nas estruturas todas cerradas, mesmo que caia a temperatura, que a umidade aumenta, mas hasta que a planta se estabeleça, tarda um pouquinho, né? Principalmente quando a temperatura é muito elevada. Mas de manhã sempre há um horário um pouco interessante. Mas há que evitar o rocio, né? Desde que não esteja morrado, né? Mas há situações de verão que as madrugadas também pode ser oportuna, se é uma época um pouco mais seca, né? Então, por as temperaturas noturnas, é um pouco interessante, justamente por ter as estruturas um pouco mais abertas e a própria planta também um pouco mais, a arquitetura um pouco mais predisposta a receber os tratamentos, né? Gracias, fantástico. Son consejos realmente importantes para nosotros. Dentro de sus ensayos, dice, con Fungimil Duo, ¿ha realizado alguna mezcla con cobre reemplazando el Mancozeb? Nós temos alguns resultados internos, eu não pus na apresentação, porque quis pôr foco em el Mancozeb, né? Então, eu tenho assim, todos os multissítio protetores somos, mas tenho com uma ordem de eficácia Mancozeb, clorothalonil e, por terceiro, o oxicloreto, os cobre, esses aí, né? Pero são ferramentas também interessantes para que se haja essa alternância ou rotação de ativo, né? Mesmo de los multissítio também é importante. Mas, em comparação a Mancozeb, é um pouco inferior, né? Em controle. Perfecto. De maneira geral, mas não é uma ferramenta dispensável. É interessante também, um pouquinho inferior em relação a Mancozeb. Gracias. Nuestro amigo Darwin Walcázar agradece por la presentación, dice gracias por presentar su trabajo y su consulta es si tiene alguna experiencia con la mezcla de fosfitos en la aplicación con fungicidas, puesto que los fosfitos favorecen al desarrollo de la resistencia de las enfermedades y también funcionan como carrier dentro de la planta, siendo así que la aplicación de estos ayudaría a aumentar la efectividad del fungicida y la rápida acción dentro de la planta.
experiencia con fosfito. ¿Qué nos puede decir, Evandro? A experiência que eu tenho com os fosfitos, por os quais eu trabalhei, é interessante desde que adicionado, não como substituto, como algo a mais a se adicionar em la mezcla, evidente que tomando cuidado com a parte de compatibilidade de los caudales, mas aí sim é um benefício. Mas não são produtos que eu reemplaçaria a um protetor. Não reemplaçaria mancozeb ou clorotalonil por um fosfito. Oxicloreto de cobre sim pode trabalhar bem. Pero o fosfito de cobre não trabalha tanto como o oxicloreto, né? Então, os fosfitos realmente é algo a mais para somar em las mezclas, né? Algo para se adicionar, não para reemplazar. Gracias, Evandro. Nos preguntan también, ¿el carbendazim para qué enfermedades usted lo recomendaría? Eu poderia hoje utilizar mais, dentro dessas que eu apresentei, algo para ter uma supressão da antracnose, né? Então, os benzimidazoles hoje é o que um pouquinho pode ajudar, né? Tanto o carbendazim quanto o metiltiofanato, né? Funcionaria um pouquinho melhor que as mesclas de estubirulinas e triazoles aí para antracnoses, né? De acuerdo. Nos preguntan también el oxicloruro de cobre y el óxido cuproso. ¿Qué opinión o experiencia como fungicida protector tiene usted? É como eu acabei de responder lá outra questão, né? Para mim também é uma ferramenta interessante, pero em um ranqueamento estaria posicionado em terceiro lugar se tivesse só os três competidores aí, mancozeb, clorotalonil e los cobres, né? Então esse estaria... Mas são ferramentas que entram dentro desse programa de alternação e rotação e sucessão de ativos aí. Perfecto. Dice, ¿nos puede indicar, por favor, cómo es que ayudan los coadyuvantes en la eficiencia de aplicación de fungicida, sabiendo que tienen muy alta capacidad de penetración y dispersión? Eu tenho algumas experiências como adjuvantes, assim, em relação ao passado, utilizávamos um adjuvante que tinha como função de espalhante adesivo. Esse funciona muito bem para produtos de contato, né? Então, se pensar que eu hago uma aplicação somente de um mancozeb, um coadjuvante com essa característica seria interessante. Por outro lado, um adjuvante com as características que há nos aceites minerais e vegetais, incluso respondem às doses, ajudam muito a eficiência dos fungicidas sistêmicos, porque, además de ajudar em la penetração, também ajudam a manter superficialmente, principalmente estubirulinas e carboxamidas, que atuam um pouco na parte exterior da planta também. Então, se eu comparo um adjuvante solamente como um espalhante adesivo contra um aceite, os aceites têm muito alta eficácia, né? São muito mais superiores do que um espalhante, né? Então, para fungicidas sistêmicos, realmente os aceites são um pouco mais superiores aí. Podem ser contribuídos sua eficácia em quebra de tensão superficial ou na característica de antideriva, também com a mescla de um adjuvante siliconado ou algum outro tipo de adjuvante, mas não como um outro substituto aí de um aceite vegetal ou mineral, né? Realmente, os aceites é o que realmente tem mais efeito de melhorar a performance de fungicidas de sistemicidade, principalmente estubirulinas e carboxamidas, né? Mas se eu vou dar solamente um fungicida de contato aí, protetor, aí não hace falta um aceite, pode ser só um espalhante adesivo, né? De acuerdo, gracias. Permítame, Evandro, agradecerle en nombre de toda la palestra, de todos los que hemos estado aquí presentes. Hemos absorbido mucho los conocimientos y la disertación que usted ha tenido realmente ha sido muy didáctica. Muchas gracias, Evandro, a nombre de todos. Y yo voy a invitar en este momento al gerente de Soluciones Agrícolas, a Darley Rivero, por favor, para que pueda ir cerrando este taller. Muchísimas gracias.
Eu também agradeço a todos pela oportunidade, ok? Gracias, Evandro. Darley. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan noches. bien? Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Pablo, una vez más junto acá con ustedes. Bueno, nuevamente agradecerles. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Agradecer principalmente al participante, al doctor Evandro, a todo el personal de Tecnomil, ¿verdad? Agradecemos la presencia de todos ustedes que han participado de esta capacitación, que es parte de nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales de Alicorp. Esperamos que haya sido de provecho de todos, reforzando conocimientos y el manejo y control de enfermedades en la soya. Apostamos bastante en la prevención y manejo adecuado, podemos garantizar un buen rendimiento, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias al ingeniero Evandro por la presentación bastante rica en detalles. Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Boller y René Escobar de Tecnomil. Son los maestros del tema acá en Santa Cruz. Excelente empresa Tecnomil que nos vende y nos brinda calidad con innovación, ¿ya? Quisiera darle algunos avisos acá rápidamente, por favor, antes de terminar. Hablar un poco del área de soluciones agrícolas que somos nosotros. Somos bastante, hoy en día, perdón, estamos bastante involucrados en atención y servicio. Nuestro equipo se encarga mayormente de la compra al agricultor, proveemos financiamiento agrícola, tenemos centros de acopio distribuidos en toda la zona productiva, estamos bastante cerca del agricultor, tenemos un portafolio de insumos agrícolas bastante variado con productos de punta, productos de buena solución y que generan bastante rentabilidad al agricultor. Estamos trayendo estas novedades que son las charlas especializadas en las plataformas virtuales, que es algo que realmente pretendemos profundizar bastante, principalmente ahora en los tiempos actuales. Y de verdad es algo que esperamos traer a nuestros clientes, a nuestros socios estratégicos, bastante aporte en conocimiento para que sea aplicado al campo y les devuelva en rentabilidad. ¿Ok? Entonces, es cumpliendo ese propósito que es siempre un gusto estar con ustedes y proveyendo ese tipo de servicio. Por último, quisiera invitar a todos ustedes a la siguiente charla, el siguiente jueves a las 17 horas, acá en la misma plataforma. Vamos a hablar de fertilidad y manejo sustentable de suelos, junto con Eduard Peña, un reconocido asesor de manejo de suelos, ¿verdad? Entonces, va a ser un gusto contar con todos ustedes nuevamente y de nuevo esperamos ser una charla muy rica en detalles y conocimientos. Por último, un aviso bastante importante. Nosotros como Alicorp hemos adoptado el mes de septiembre aún por cuarentena voluntaria. Seguiremos con las oficinas centrales cerradas, atendiendo por home office a todos nuestros clientes, sea para la venta, para cierres de precio, para la comercialización, para los pagos vía transferencia, en fin, todas las actividades que ya estamos haciendo en esta época que estamos pasando, vamos a llevar un mes más, el mes más de septiembre ahí en cuarentena, para proteger el equipo nuestro de Alicorp y sin duda también dar más protección a nuestro cliente, que es nuestro socio y nuestro parcero. Era eso, les agradezco nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, es muy valioso, sin duda. Les pido, sigamos cuidándonos, por favor, protegidos, usando barbijo, teniendo el mayor cuidado con las manos, evitando volver ahí a un nivel de contagio que teníamos hace poco tiempo atrás. No es lo que queremos. Entonces, siempre vamos a estar trabajando sobre eso y dándole ese mensaje. ¿Ok? Muchísimas gracias nuevamente. Disfruten el restante de la noche y que tengan un buen fin de semana, ya que mañana es viernes y ya estamos cerca del fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Darley. Antes de cerrar, queridos amigos, yo quiero invitarlos a todos ustedes que copien el enlace o puedan ingresar al enlace que tenemos para una encuesta. Está ahí en el chat de la plataforma Zoom. Denle clic, por favor, porque definitivamente Alicorp, Soluciones Agrícolas y Tecnomil también quieren mejorar mucho más para que estos ciclos de capacitaciones virtuales puedan estar cada vez más a la altura de ustedes, como ellos los llaman, sus socios estratégicos.
Entonces ingresen, por favor, respondan la encuesta y nos vemos muy pronto en la segunda conferencia del ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor. Muchas gracias por habernos acompañado. Permiso.